Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Shapers Talk Podcast, um podcast de inteira responsabilidade da Global Shapers Community, que é uma organização internacional sem fins lucrativos que tem a sede em Genebra, na Suíça. O objetivo deste podcast é promover diálogos inspiradores com líderes que moldam o presente e o futuro. Naturalmente, hoje teremos um programa muito especial, porque também recebemos um convidado a nível internacional muito especial que irá partilhar sobre a sua vida e também vai falar-nos das suas obras literárias. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, subscreva e fique a par de todas as novidades do Shaper Talk Podcast. E para fazê-lo é muito simples, é pesquisar YouTube, entrar, subscrever e ativar todos os sininhos para receber todas as notificações. Lembre que você pode nos encontrar também no Facebook Global Shapers Community e no Instagram Luanda Shapers e fique a par de tudo que ocorre nesta comunidade que é o Global Shapers Luanda. Eu vou saudar o meu convidado, Guilherme, que vai estar aqui então a falar connosco sobre as suas viagens e também sobre as suas obras. Guilherme, muito bem-vindo ao Shapers Talk Podcast. Olá, Davi. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui da Global Shapers. E muito bom estar em Luanda, em Angola. Okay. Seja bem-vindo também a Angola. O Guilherme, que já viajou por mais de 130 países a nível do mundo, diga-nos então como é que começou essa paixão, de onde é que decidiu fazer todas essas viagens? A minha história meio que se mistura um pouco com as viagens. Eu venho de uma família de viajantes, então fui acostumado desde pequeno a viajar. Primeiramente mais no Brasil, nos países vizinhos. Mas eu cresci, de muito pequeno, lembro na casa do meu avô. Meu avô era pesquisador, professor universitário, geólogo, e ele viajava muito a trabalho para fazer pesquisas. E então ele trazia, na época, eram slides, era do início da década de 80, e trazia aqueles slides, e ele fazia sessões de slides na casa dele. E eu lembro, pequenino, olhando esses slides de terras muito distantes. Então eu acabei acostumando um pouco a ver imagens do mundo e isso não me chocava, né? Hoje em dia é fácil de ver as imagens de terras distantes pela internet, mas naquela época era mais difícil, mas eu tive essa oportunidade de ver na casa do meu avô, então esses slides de diversos países, e isso me instigou muito a querer conhecer esses lugares distantes. Então, Guilherme já vem de uma família que passam a vida a viajar pelo mundo. Sim, já incentivavam bastante. Eu sempre brinco que é um pouco a evolução da espécie, que eu viajo mais que eles. Eles viajavam bastante e sempre incentivaram, sempre colocaram assim como um ponto para ir estudar fora, crescer e conhecer um pouco o mundo. E eu acho que esse incentivo foi muito importante e eu soube aproveitar. Sim, conforme o Guilherme já partilhou, o gosto de viajar surgiu muito cedo através do seu avô, que foi um grande pesquisador. E qual é o principal objetivo da agenda das viagens do Guilherme? Quando assim decide, eu, por exemplo, vou conhecer a Namíbia. Qual é o objetivo que leva consigo para conhecer melhor a Namíbia? Olha, a Namíbia já é um país que tem muita questão da natureza, então depende um pouco do destino, né? Então a Namíbia já seria um país que eu visitaria para conhecer muito da natureza, tudo. E estive lá, um país belíssimo. Mas eu gosto muito de fatores culturais, também é possível, até divide com o sul de Angola. Eu gosto muito dos aspectos culturais dos países, né? Então, hoje eu tenho feito viagens um pouco mais curtas e específicas para mais um país ou outra, mas eu tinha viajado bastante, mas eu tirei um período sabático, onde eu fiquei viajando por um longo período. E aí foi uma grande imersão. E realmente o que eu busquei, e acho que foi a gente fala no Brasil, a virada de chave das minhas viagens, é de não fazer o turismo mesmo, né? Não é simplesmente ir na frente de um monumento, entrar num museu, tirar uma fotografia e ir embora do país. É ter uma imersão, conseguir participar, aprender, entender um pouco da história, entender um pouco da cultura, o que você come, né? Como que funciona esse país. Então é isso que eu acho que me atrai mais, muito mais do que às vezes até um grande atrativo turístico. Às vezes acaba até não passando ou passo, mas até moldo, de repente, a viagem, pensando nos principais atrativos, mas eu sempre digo que o melhor das viagens acaba acontecendo no caminho, e é o que não se planeja. Exatamente. Então isso
acabam tendo essas surpresas que são, assim, às vezes, os fatores mais marcantes, sabe? Okay. De todos os continentes, de todos os países que o Guilherme já passou, o Guilherme acabou escolhendo a África como seu continente de eleição. Partilhe connosco o porquê desta escolha. Então, foi um pouco disso que eu comentei, que o mundo, nesse mundo globalizado, onde muitas vezes acabam ficando muito parecidos os países, tem muita informação de tudo o que acontece, o continente africano é um continente gigantesco, é o continente Exato. com o maior número de países do mundo, né? Sim, sim. São 54 países membros das Nações Unidas, 55 se pensar na União Africana, né? Exatamente. Eu tenho até um livro, depois a gente pode conversar, que fala até de um outro país, então para mim eu considero 56 países, depois a gente pode falar por quê, mas... E não se tem tanta informação desses países. Então, são países que... Nossa, quando eu viajei, minha primeira grande viagem para o continente africano, foram 7 meses. Eu atravessei da África do Sul até o Djibouti, atravessando de carona, a gente chama no Brasil, né? De boleia, não sei como que fala em Angola, porque o português vai mudando um pouquinho, né? De país para país. E atravessei toda essa porção do continente por terra, né? Então, eu pude vivenciar muitas questões, muitas diferenças de um país para o outro e essa variedade de culturas que tem, muitas vezes, dentro do próprio país. Você tem alguns países da América ou da Europa que eles são mais homogêneos. Sim, sim. E aqui não, você acaba no continente africano, você tem esses povos, essas línguas, no mesmo país você tem às vezes 20, 30, tem a língua do colonizador, que acaba sendo a principal, a língua oficial de Estado, né? Onde a educação é feita, as leis e tudo, mas acaba a língua materna que se fala em casa, muitas vezes são outros. Então você muda de porções do país, é como se fosse para um país diferente. Então isso que me encantou muito, receptividade muito boa, e acho que tem um senso comunitário que se perdeu um pouco em outros lugares. Então, assim, você vê assim, essa união, as pessoas muitas vezes sentando, comendo junto, te convidando. Então, eu acho que isso que me encantou mais, sabe? Em África, o Guilherme já visitou 40 países, 41 agora com 41, Angola. Já tem que contar. muito bem feito. E de todos esses países que já visitou, com exceção de Angola, que é um novo país a visitar, com qual país melhor se identificou que me sente, não, eu aqui estou naturalmente em casa? É difícil falar. Às vezes, quando me perguntam isso, eu falo assim, é quase que nem perguntar para um pai qual filho que ele gosta mais. Exatamente. Né? Porque tem, às vezes, um é mais amoroso, o outro é mais inteligente, cada um tem uma coisa diferente. Assim. Eu acho que são países muito diferentes, né, entre si. Tem países, sei lá, eu me senti muito em casa, no Cabo Verde, que eu achei um país muito parecido com o Brasil, o português é parecido com o Brasil, a cultura é parecida. Então, eu me senti assim, parecia que quase era uma extensão do Brasil. Eu cheguei há pouco em Angola, eu não posso falar muito de Angola, porque eu ainda tenho que sentir mais. Mas em Luanda... Mas aqui também temos umas coisas muito parecidas ao Brasil, que no decorrer do tempo que Guilherme vai, amor. É muito parecido com o Brasil também. Angola eu estou sentindo muito parecido com o Brasil. Então, de proximidade, sempre falo do Cabo Verde, estou sentindo Angola também. Mas tiveram países assim que me seduziram pela cultura. Eu sempre falo no Mali. O Mali já estava numa situação política um pouco mais complicada. Sim, então, por exemplo, quando eu viajei por lá alguns anos atrás... eu já tinha algumas regiões sensíveis, eu não encontrei nenhum outro estrangeiro no trajeto que eu fiz, mas fui até País Dogon, fiz caminhadas, fui à Mesquita de Barro de Djané, uma grande festividade que estava tendo lá, Sogou. Foi, assim, uma viagem memorável, cultura riquíssima. Então, é um país assim que me marcou muito, as pessoas, a cultura, a música. Fui muito bem recebido. Então, foi um país que achei muito interessante. A Etiópia também, né, quando eu fui, achei um país riquíssimo culturalmente. E isso me motiva a descobrir cada vez mais, quando eu vou para esses países e descubro coisas que a gente não se anuncia, não tem isso assim, viaje para conhecer esses lugares. E são lugares muito mais interessantes que diversos destinos que as pessoas vão porque, não sei, às vezes acham bonita uma foto no Instagram ou porque a agência de turismo recomenda sim. E vão para lugares que
não tem metade da cultura que tem nesses países e a experiência que tem. É claro que muitas vezes o transporte, a infraestrutura não é tão preparada para receber estrangeiros. Né? Então depende um pouco do estilo de viagem que você se propõe a fazer. Mas eu acho que a recompensa é muito grande, sabe? Okay. A cultura e povos são conceitos que estão intrinsecamente ligados. E nestas todas viagens em África, porque em África temos uma rica cultura, para além dos povos bantos e outros povos que nós temos nativos daqui de África, e em certos locais há uma certa necessidade de passar por certos ritos e rituais para entrar. O Guilherme já passou por esta situação, sentiu-se bem, desconfortável com essas questões intrinsecamente culturais? Olha, eu acho que quando a gente viaja, é claro que nós temos uma formação, né? E onde a gente recebe a formação, a educação, você cria-se leis na nossa cabeça do que é certo, do que é errado, como que funciona. Mas eu tento, quando eu vou viajar, deixar as minhas ideias, os meus conceitos do que é certo, do que é errado, o que você pode fazer, não se pode fazer em casa. Então, eu deixo isso em casa e a hora que eu vou viajar, eu quero entender, eu quero escutar, eu quero vivenciar, independente do sem julgar, né? Porque é muito fácil julgar de fora, mas e quando a gente está dentro daquela cultura, por que é feito, por que as próprias escariações, né, que tem em diversos povos onde se fazem marcas, por que se fazem as marcas no rosto, no corpo? Uhum. Muitas vezes pensam, nossa, mas os ritos de passagem, né, quando as crianças vão se tornando adultos, algumas vezes acham isso meio brutal, né? Mas isso eu acho, na verdade, fantástico entender como que é, e são essas coisas únicas que fazem sermos diferentes, né? Então é isso um pouco do que eu busco, até de conhecer e de ver, e eu gosto do diferente. Então tem pessoas que se assustam com o diferente, acham que, nossa, uma coisa que choca. É o contrário, eu acho que quanto mais diferente, quanto mais disso, eu gosto de ir lá e talvez achar a semelhança dentro da diferença. Uma pessoa completamente diferente de mim, mas o que temos que é igual, o que pensamos, sabe? Okay. O Guilherme também, que é autor de 4 livros que estão disponíveis a nível internacional. Temos aqui alguns livros, Destinos Incríveis. Temos Invisíveis. Aqui, Invisíveis, perdão. Temos também aqui Países que Não Existem. Mas eu gostaria mesmo de falar sobre o primeiro livro escrito por Guilherme, que é de Cape Town a Muscat. Essa foi o meu primeiro livro, que dessa viagem que eu havia comentado, então que eu saí da cidade do Cabo e fui até o Djibouti por terra, sem pegar nenhum avião, mais ou menos uns 7 meses de viagem. Foi meu primeiro contato com o continente africano. E na época não planejava em escrever um livro, não tinha o hábito da escrita. Eu escrevia só no trabalho, relatórios, esse tipo de coisa. Mas eu fiz era mais um diário de viagem. E depois que eu voltei para casa, fui editando um pouco esse texto, onde saiu o primeiro livro. Então, aí tomei gosto, comecei a escrever mais, e aí foram surgindo, de forma natural, as próximas obras. Okay. E quando o Guilherme também decide assim, fazer uma viagem pelo mundo, por África, qual é o local que decido visitar em primeira mão? Não, eu vou para Angola, eu quero conhecer, por exemplo, Luanda. Vou para Portugal e quero conhecer o Porto. Qual é o destino assim que o Guilherme tem em antemão para a visita de determinados países? Eu até comentei que eu não tenho essa necessidade de ver as grandes atrações, mas sempre o meu planejamento inicial é em cima das atrações turísticas, tá? Então eu monto esse planejamento. Mas eu estou no terceiro dia de Angola, eu já mudei, só para ter uma ideia. Então, assim, eu cheguei em Luanda, porque fiz o voo direto para Luanda, então fiquei na cidade, na capital, e daí acabei, em vez de ir para o sul, já fui para Malange e fui alterando um pouquinho de acordo com as coisas, com as informações que fui recebendo, com o tempo também. Estava indo a Cabo Ledo, daí estava chovendo, não tinha por que ir até lá. Então eu vou adaptando e sigo muitas informações das pessoas que eu conheço, e adaptando, sabe? Então eu crio sempre um roteiro master, que a gente chama, né? Que é o que seria a ideia, mas na prática, eu gosto de viajar bem flexível, sabe? De uma maneira assim que vou para um lado, vou para o outro, de acordo com o que o vento vai mostrando. E já agora, como é que foi estar em Malange?
Foi sensacional, porque eu já tinha visto alguma coisa, tinha escutado de outros viajantes. Angola é um desses destinos que não é tão turístico, né? Tem a maior parte dos turistas que vêm para Angola, na verdade, entra com o visto de turista, mas acaba tendo alguma relação com o negócio. Então faz um turismo, mas não é igual África do Sul, Namíbia, que acabam indo muitas pessoas para viajar e passar longos períodos. Então não é tão simples encontrar informação de viagem de Angola. E isso, por um lado, é ruim, porque você não tem tanta informação de como que vai funcionar, mas, por outro lado, a surpresa é muito grande. Então, as Pedras Negras, eu achei assim, algo sensacional. Já tinha visto uma outra foto, mas fiquei muito impressionado com a beleza e também com toda a história da Rainha Ginga e tudo isso. Isso foi muito marcante, né? As quedas, de Calandula. De Calandula, isso aí é impressionante. No horário que eu fui, eu sei que recebem diversos visitantes todos os dias, mas no horário que eu fui, eu era a única pessoa lá. Você vai até a beira das quedas, assim, realmente se escuta aquele barulho, ela é muito imponente, ela é muito bonita, acho que tem um potencial a ser explorado, né? Como eu ia falando, Angola não recebe tantos turistas ainda, sim. E teve recentemente essa mudança do visto, né? Porque antes era um visto relativamente complicado para se tirar. Eu já estive na Namíbia, perto de Angola, e não vim por causa dessa necessidade de um visto que tinha uma documentação complicada, assim, né? E agora você tem 98, acho que, nacionalidades que entram com a isenção do visto. Eu acho que o país tem muito a crescer e tem muito a desenvolver. A gente vê quantos países não estão se abrindo para o turismo, e isso é uma grande possibilidade, acho que, de desenvolvimento do país também, sabe? Sim, e o Guilherme, quando esteve na República do Mali, disse que foi numa época de uma política mais ou menos instável. E não se sentiu inseguro, com aquele medo, não, estou cá, e se calhar daqui a algum momento pode acontecer alguma coisa, tiros daqui, tiros dali? A gente fica, né, um pouco preocupado. Eu tenho, assim, eu não caio, a gente fala no Brasil, não caio de paraquedas. Então, eu sou uma pessoa que eu leio bastante, eu me informo, eu sei, assim, eu tenho uma ideia do que está acontecendo. Mas existem coisas que podem mudar rapidamente, são regiões voláteis, né? Quando eu estive em Burkina Faso, poucas semanas depois que eu saí de Burkina Faso, teve uma tentativa de golpe de Estado, fecharam todas as fronteiras, aeroporto, tudo. Eu poderia ter ficado preso, digamos, e teria alguma complicação. Quando eu cheguei no Mali, eu vinha da Mauritânia, vinha todos aqueles comboios das Nações Unidas e parecia que eu estava no sentido contrário, todo mundo fugindo e eu indo para lá. E era instável, acho que já vem instável, já faz uns 15 anos que anda meio complicado, né? Desde a queda do Gaddafi na Líbia, onde muitos tuaregues que participavam da guarda pessoal dele acabaram retornando para o deserto, e eles se associaram a grupos terroristas e tudo, e tem esse conflito, né, que vem acontecendo. E eu tive que fazer uma viagem um pouco diferente. Eu gosto de ficar mais tempo nos lugares. Muitas vezes eu me hospedo nas casas das pessoas. E essa viagem eu fiquei poucos dias nos lugares, tentei me movimentar bastante para não ser tão percebido, assim, sabe? Passar um pouquinho mais despercebido. Mas eu acho que muitas vezes você é mais visado se você está num carro blindado, numa caminhonete grande, sabe? Isso chama muito mais atenção do que você estar no meio de um candongueiro ali, com a tua mochilinha escondida no meio da população, comendo a tua marmita ali. Acho que você passa um pouquinho mais despercebido. Então, é um risco calculado, digamos assim, mas eu também sei um pouquinho do que eu estou fazendo, já tenho uma certa experiência, assim, já estive em outras regiões de conflito, depois pode conversar até próprios países que não existem, são países, né, que têm um conflito, são conflitos congelados, e muitas vezes tudo está calmo, mas ele pode se reacender, né? Okay. Será que foi daí onde surgiu a ideia de escrever o livro Destinos Invisíveis? O Destinos Invisíveis, eu acho que ele tem muito a ver com o turismo, não com os conflitos, né? O país que não existem fala um pouco mais de regiões conflituosas. O Destinos Invisíveis são um pouco desses países onde as pessoas não têm informações turísticas e não têm um fluxo de turismo. Então, a gente estava falando que a África, né, é o continente com o maior número de países. Então, tem mais países do que na Europa, tem mais do que na Ásia. E quase 50% dos turistas vão para a África do Sul, Marrocos e Egito.
Aí você tem ainda ali Tunísia, que também tem um grande fluxo. Então, com Tunísia já dá mais de 50%, 55%. Você tem outros 52 países que recebem só 2,5% do turismo mundial. E são países incríveis. Eu fui para tantos lugares fascinantes, com história, atrações turísticas assim inigualáveis, né? Que nem eu disse, muitas vezes muito mais interessante que outros lugares que as pessoas vão e tiram foto para Instagram e viajam e nem sabem por que estão viajando, e tem destinos tão interessantes em África. Você tem história de civilizações que também não aprendemos na escola, né? Então, a gente está falando do Mali, você tem o Império de Mali, o Segul, você tem o Império de Gana, o Império de Aksum na Etiópia, o Congo, o Reino do Congo, né? Angola, né? Sim. Então, você tem, no Moçambique, teve o Reino de Gaza, o Grande Zimbábue, que era no Zimbábue, com uma fortificação incrível de paredes de pedra gigantes, é uma cidade, assim, um sítio arqueológico super interessante. A gente nem sabe a respeito dessas civilizações. Parece que não existia nada. E quando você começa a viajar, você tem contato com esses vestígios históricos fascinantes. E isso você não aprende na escola, não aprende na televisão, não tem filmes quase que falam sobre isso. Então, às vezes, você precisa viajar para poder descobrir tudo isso. Okay. Vale ressaltar que os livros de Guilherme Canever, aqui em Luanda, Angola, estão disponíveis na livraria Kianda. Kiala, muito obrigado. Guilherme, Guilherme que disse que está há 3 dias em Angola, já teve a oportunidade de estar na província do Malange. Qual é o próximo destino que se chega aqui dentro de Angola? Vou a Benguela e depois vou parando ainda para Namibe, Lubango, explorar um pouquinho aqueles cantinhos do sul, mas também, como eu comentei, com uma certa flexibilidade. Essa é a rota. Eu sei que eu volto de Lubango, onde eu pego o voo de volta, só faço uma escala aqui em Luanda. Então eu desço, vou parando nos cantinhos, conhecendo um pouco, e então indo ao sul para depois voltar. A Angola que abriu isenção de vistos para alguns países a nível de África e não só, e isso também ajuda ao galvanizar e promover o turismo local, atrair potenciais investidores para o nosso país. Mas o que tem-se visto também é que ainda há pouco a se falar de Angola, porque nós sabemos que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, mas ainda há locais no Brasil que poucos desconhecem Angola. Como é que podemos explicar esse fenómeno com a globalização, com fácil acesso à internet que nós já temos, e nós termos esta debilidade de conhecer outros países, sobretudo Angola? É uma pena que isso ainda aconteça, né? Não só pela questão do turismo, mas eu digo que existe toda uma questão histórica, né, de laços. Eu acho que Angola é um grande parceiro, né, do Brasil. O Brasil reconheceu a independência de Angola antes de Angola se tornar independente, alguns dias antes. Foi o primeiro país, né, antes do que as nações vizinhas, antes do que qualquer outro país africano, o Brasil reconheceu. E nós temos uma ligação histórica muito grande com milhões, né? Eu não sei números ao certo, mas acho que falam em 3,5 milhões de angolanos, não era o país Angola, mas eram dessa região, que chegaram no Brasil como mão de obra escrava, né? Exatamente. Então foram escravizados. E provavelmente para chegar a 3,5 milhões, talvez tenham sido capturados 7 milhões, mais até. Então, pense na população de Angola, que hoje não é tão grande, quanto não seria, talvez, se não tivessem tirado essas pessoas. E essas pessoas que foram para o Brasil, ajudaram a construir o Brasil, eu sinto até envergonhado de alguém, às vezes, não conhecer muito Angola. Eu acho que é falha da própria... Não digo do professor de geografia e de história, porque, coitado, os professores fazem o possível, existe todo o sistema de educação e tudo, mas eu acho que tem melhorado. Eu acho que com o tempo, acho que antes era menos visado, acho que tem tido mais visibilidade, acho que tem se falado mais todas essas questões históricas e tudo. E eu acho que estão trazendo, eu acho que a tendência é cada vez mais aprender um pouco sobre esse passado, sobre o presente, sobre essa parceria. Acho que tem uma comunidade, fiquei impressionado, uma comunidade de brasileiros muito grande em Angola. E me parecem, né, que são bem integrados, pelo que eu vi, assim, são bem integrados pelos meus amigos angolanos, pelos amigos brasileiros, quando eu falei, que estão bem integrados na sociedade aqui. Então, eu fico feliz e acho que
tende-se a se aproximar cada vez mais, né, com essa tecnologia. Eu sei que tem muito... esses meios de comunicação acabam sendo mais fáceis. O Brasil produz muito conteúdo de televisão, de YouTube, músicas, cinemas. Então, acaba talvez aparecendo mais Brasil em Angola do que aparece Angola no Brasil. Mas eu acho que essas barreiras aos poucos vão se quebrando e vão se aproximando. Eu acho que somos aí nações irmãs que têm um futuro juntos. Exatamente. E o Brasil e Angola são um povo irmão. Olhando aqui mais um pouquinho para as obras do Guilherme Canever, como é que surge também a ideia de escrever o livro de Istambul a Nova Delhi? Depois que eu tinha feito já esse livro de Cape Town a Muscat, que esses são livros de uma viagem que eu comentei, que era um período sabático, uma viagem de volta ao mundo. Então, eu atravessei o continente africano, eu fui na época para o Iêmen, um pouco antes da guerra. Então, atravessei o Iêmen, Omã, por isso que até Muscat, né? Que era Mascate. Eu coloquei junto porque era a mesma região, apesar de não fazer parte, né, do continente africano. Aí, depois, eu acabei viajando pela Ásia e eu segui de Istambul, na Turquia, até a Índia, também por terra, também mais de 7, 8 meses aí de viagem. Então, passando por Turquia, norte do Iraque, Irã, toda a Ásia Central, aquelas antigas repúblicas soviéticas, que é Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão. Aí fui para a China, desci a Karakoram Highway, que é uma estrada no meio das montanhas no Paquistão, até chegar na Índia. Então, eu tinha viajado para diversos países asiáticos antes, que é Tailândia, Laos, Vietnã, mas eu achava que essa região era mais desconhecida. Então, eu tive um prazer um pouco de escrever de lugares que as pessoas não viajam e tentar mostrar um pouquinho, como a gente disse, que mesmo tendo a tecnologia, às vezes as pessoas não conhecem dos países. Exatamente. Por que um lugar, a Tailândia, que é um lugar onde recebe um fluxo de turismo muito grande, pouco de brasileiros, tem aumentado, mas de muitos europeus e tudo já se conhece. Então, quero falar do Turcomenistão, como é viajar para o Irã, quero contar como é no Irã, no norte do Iraque. Então, eu acho que eu quis mostrar um pouquinho desse mundo desconhecido, né? Então, acho que é ali que eu acabou indo um pouco os temas dos meus livros para isso. Então, por isso que surgiu de Istambul a Nova Delhi, uma aventura pela Rota da Seda. Sim, sua paixão pelas viagens já começou desde muito cedo, conforme fizemos referência a princípio. E neste percurso, como tem sido fazer a interligação entre as viagens e a família? Porque, obviamente, que o Guilherme também tem uma família. E como tem sido interligar a família e suas viagens? Mudou bastante. Então, eu sempre viajei sozinho. Aí, quando depois, a própria viagem, minha primeira viagem para o continente africano e essa para a Ásia, então, o meu primeiro e segundo livro. O primeiro, não todo, mas metade do livro, a minha esposa estava junto. Essa da Ásia que eu contei, da Rota da Seda, ela participou de tudo. É muito engraçado ver a versão dela e a minha, porque são bem diferentes. As duas pessoas viajaram para os mesmos lugares, mas tiveram experiências diferentes, né? Porque somos, claro, pessoas diferentes também. Então, com ela ainda consegui viajar. Aí vieram os filhos. Então, isso mudou muito, né? Quando eu tinha... O Gabriel está com 9 anos agora. Então, quando ele nasceu, eu ainda conseguia viajar com menos tempo, diminuiu o tempo das viagens. Antes eu viajava por períodos um pouco mais longos, né? Não só essas viagens ali que eu falei de ano viajando, tudo, mas até alguns meses, alguma coisa assim. Aí comecei a encurtar e fazer não essas viagens por diversos países. Então, eu escolhia, às vezes, um país ou 2, 3 países pequenos e fazia, então, viagens um pouquinho mais curtas. Quando nasceu a Tereza, que está com 5 anos, agora vai fazer 6, aí eu fiquei muitos anos sem viajar. Sem viajar sozinho, né? Com eles, daí eu fazia viagens para a família. Quando fui para Cabo Verde, fui com a família. Fiz diversas outras viagens de carro, fui até o Chile, de carro. Então, fazia algumas viagens, mas viagens com a família. Então, um pouco diferente o estilo da viagem. Mas, assim, tentei levá-los para lugares diferentes. Aí, agora que ela já está um pouquinho mais crescidinha, eu já comecei a voltar a fazer algumas viagens. Estive na Eritreia, então fazendo... ano passado fui a São Tomé e Príncipe. Então, já comecei a voltar a fazer viagens sozinho novamente. Então, eu alterno entre viagens com a família e viagens sozinhos.
Ok. Guilherme, que escolheu a África como seu continente de eleição, um dos motivos também foi pela fraca promoção daquilo que se faz aqui em África. Eu gostaria de colocá-lo um desafio, pelo menos até 2030 ou 2040, conseguir conhecer os outros 14 países de África. E depois entrar em contato conosco, a Global Shapers. Ei, eu consegui viajar os 14 países de África. Olha, sabe que eu não tenho meta, assim. Existem pessoas que correm, né, para fazer. Quero conhecer todos os países do mundo, eu quero fazer isso. Não, eu não tenho problema nenhum em voltar depois de novo para um mesmo país. Eu gosto de conhecer, eu gosto de me movimentar, eu gosto de estar indo nos lugares novos. E como eu comentei, é um continente que me fascina, então eu penso muito mais como um projeto de vida. Então, vamos ver até quando que eu vou estar viajando, né? E como que funciona isso. Que nem eu disse agora, já não viaja para muitos países de uma só vez. Não vou pegar e sair, por exemplo, se fosse alguns anos, eu sairia de Angola, passaria pelos Congos, né? República Democrática, pelo outro Congo, e subiria, de repente, até Camarões, né? Passando por todos os países. Agora eu acabo não fazendo isso, então pego mais um país, outro país, é uma viagem um pouco mais calma, mas pretendo, tá? Estão na lista, então acho que tem muitos países que ainda vou viajar. Quem sabe eu chego lá, né? Mas sem metas, sem pressa, sem ter uma data final. E o Guilherme disse que antes tinha a possibilidade de estar em Angola, tem a oportunidade de estar no Congo, se calhar vai a Moçambique, Namíbia, mas hoje já não vive essa realidade. Por que já não vive essa realidade? Porque agora, depois daquele meu retorno para casa, eu tive que me reinventar, né? Então, eu tinha uma carreira que eu acabei terminando para viajar, construir uma nova carreira, hoje com os filhos, né? Então, você tem outras responsabilidades, Exatamente. né? Filhos pequenos, também quero estar próximo deles, né? Não tão pequenos mais, mas gosto muito. A gente tem facilidade de agora poder falar, né? Ontem eu estava falando com eles no WhatsApp e tudo. Quero trazê-los também, fazer qualquer hora. A gente faz a viagem com a família toda, quero uma hora ou outra já pegar o meu mais velho e levar para uma outra viagem comigo, para ter uma coisa de aproximação até com o pai, de fazer uma viagem dessas. Mas são momentos diferentes da vida, sabe? Então, acho que tem períodos que conseguem fazer viagens mais longas, agora não é a hora de fazer. Talvez quando eles cresçam um pouco, daí eu possa voltar a fazer nesse estilo, mas também deixando um pouco, aproveitando cada momento, sabe? De como a vida determina. O Gabriel, que é o filho de Guilherme, que agora está com 9 anos de idade, e se ele decidir seguir os caminhos do pai? Olha, acho que vai ser difícil ele não seguir, porque ele se adapta, é sensacional, ele se adapta muito fácil à viagem. Ele, com poucos meses, nós fomos para os países bálticos, né? Estônia, Letônia, Lituânia, na Europa. Ele tinha, acho que 3, 4 meses, então estava no carrinho, amarrado aqui no canguru, que a gente chama, né? E já indo, não vai lembrar, mas já estava se movimentando, né? Já estava junto com a gente. Com 1 ano de idade, viajamos 13 mil quilômetros de carro, então para a Patagônia, Argentina e chilena. Então, ele foi muito acostumado com a estrada, sabe? Ele foi a Cabo Verde, tá lá, tá brincando, tá jogando bola com alguém na rua. Então, ele tá interagindo, às vezes, sem falar a língua, ele só fala português, né? O português não é tão falado em Cabo Verde, conseguia se comunicar, em outros lugares não se comunica, mas brinca, encontra outras crianças. Então, ele acho que já está tendo esse gosto pelo mundo. Eu acho que isso que é um pouco do que a gente quer deixar delegado, igual eu recebi, é de conhecer as diferenças, as diversidades, aceitar, participar e conseguir interagir e gostar dessas diferenças, sabe? Okay. Agora, Guilherme, vamos falar desta obra que por acaso chamou-me muita atenção, que é Países que Não Existem. Como é que surge a ideia de escrever este livro, Países que Não Existem? Então, eu sempre digo que eu sou antes um viajante do que um escritor, né? Porque muitos desses temas, desses livros, eu primeiro viajei sem a pretensão assim, de escrever sobre o tema. E daí, em algum momento, eu começo a entender, a perceber que pode se tornar um livro, né? Do Países que Não Existem, tem até um país que é o único que está em 2 dos meus livros, que ele está também no The Cape Town a Muscat, que é a Somalilândia. Então, o que é a Somalilândia? Não, Somália, Disneylândia, né? Às vezes as pessoas não entendem, né?
Somalilândia é uma região, quando eu estava viajando, então, pelo leste da África, eu já tinha ouvido falar, tinha escutado alguma coisa a respeito, mas era muito longe, muito distante. Como será que funciona? É uma região no norte da Somália que ela funciona como um país. Ele é um país independente, mas ele não é reconhecido por nenhum outro país. Então, para eu entrar na Somalilândia, não adiantava eu ter um visto da Somália. Eu precisava de um visto da Somalilândia. Então, eu fui achar um escritório que seria como se fosse uma embaixada, né? A representação do governo da Somalilândia lá em Addis Abeba, na Etiópia, onde eu tenho meu visto, no passaporte, o visto da Somalilândia. Então, com esse visto da Somalilândia, eu fui até a fronteira e atravessei. Lá estava a bandeira da Somalilândia, que é diferente, né? Branca, vermelha e verde, diferente da azul da Somália. E você entra lá, precisa trocar o xilingue da Somalilândia. Ele tem o dinheiro próprio. Então, assim, ele funciona de fato como um país, mas essa região ela não é reconhecida por nenhum outro país. Ela tem uma certa aliança com Taiwan, que é o contrário da China, que quase todo o continente africano tem parcerias comerciais com a China. Mas o que acontece? Esses países eles sempre são apoiados por um e tiveram guerra com o outro, né? Então, teve a guerra com a própria Somália. Eles ficaram independentes em 1991. Então, eles vêm de um longo período de independência. E eles têm, então, a China, porque a China não apoia, porque ela não quer que ninguém apoie regiões separatistas da China, como é Xinjiang ou Tibete. Então, por isso que tendem os governos, muitas vezes, a não apoiar. E eu passei ali e descobri esse cenário e eu fiquei fascinado. Como assim nenhum outro país reconhece? E o que é um país? Eu passei a me perguntar. E fui atrás, estudar um pouco direito internacional, relações internacionais, como que funcionava isso. E acabei viajando, já tinha viajado para outras regiões mais separatistas, que tinham esse sentimento independentista e tudo. Mas eu quis descobrir, não é assim alguém que quer se separar. Quais são os países, as regiões que já funcionam como país, que já controlam seu território. E daí eu acabei viajando, montando um projeto, e acabei caindo em países como a República da Abcásia, né? Que fica uma região que se separou da Geórgia, teve apoio da Rússia, se separou da Geórgia, ali fica no Cáucaso, assim como tem a Ossétia do Sul ali também. Então, são regiões conflituosas, mas já são conflitos congelados. Então, não tem guerra, mas, assim, é bem volátil. E você tem, assim, por exemplo, a República da Abcásia, ela tem o apoio da Rússia, mas ela antagoniza com a Geórgia, né? Então, tem sempre tem questões de fronteira, onde que você pode atravessar, onde não pode. Então, eu tive que fazer um estudo muito profundo, aprofundado disso, para não fazer nada errado, porque poderia ser complicado. E é muito interessante que alguns desses países se reconhecem entre si. Então, eu estava em Tiraspol, que é a capital da Transnistria. A Transnistria ela fica entre a Moldávia e a Ucrânia. E é uma região que ela era da Moldávia e de maioria etnicamente, eles são russos. E eles se separaram, ganharam a guerra e mantêm lá. Tem o rublo da Transnistria também, tem a própria moeda, tem o próprio presidente e tudo isso. E quando eu fui lá, estava caminhando pelo centro da cidade e eu vi a embaixada da República da Abcásia e da Ossétia do Sul. Então, eles têm embaixadas que eles se reconhecem entre si, como se fosse o clube dos excluídos, eu brinco assim, né? Então, que eles se reconhecem entre si. E eu achei fascinante, né? Esses países que, às vezes, as pessoas não conhecem, muitas vezes não são reconhecidos por nenhum país, e, às vezes, eles têm alianças. Por exemplo, a própria Abcásia é reconhecida pela Rússia, pela Venezuela. Existem alguns países que reconhecem, são poucos, né? Mas você tem a República Turca do Chipre do Norte. O Chipre faz parte da União Africana, da União Europeia, mas metade dele ele foi considerado independente. E ele só é reconhecido pela Turquia. Então, que etnicamente eles são turcos no norte e no sul são gregos. Então, você tem que apresentar o passaporte na metade, no meio da cidade tem muros, cancelas, onde você tem que apresentar o passaporte para poder ir entre a porção norte e a porção sul. Então, são fatos que eu achei muito curiosos e acabei reunindo esses países aí em diversas viagens, não foi uma viagem só, para colocar no livro dos países que não existem. Então, a ideia do livro dos países que não existem é mostrar que em determinadas regiões há países, mas que não têm o devido reconhecimento internacional.
Isso, porque nas Nações Unidas só são reconhecidos 193 países. E daí você tem ainda outros dois, que é o Vaticano e a Palestina, que são estados observadores, né? Então eles são quase estados-membros, ali tem algumas questões políticas, né? Mas já são estados consolidados. E esses outros países, às vezes, têm algum apoio, mas eles não são estados independentes. O que acontece? Na Carta das Nações, né, que é a parte central das Nações Unidas, né, quando redigiram, no parágrafo 1, artigo 2, fala que os povos têm o direito de autodeterminação. Então, isso vem até da época da decolonização e tudo isso, onde você pode se autodeterminar, você pode falar que você é um país. Então, bacana, né? Você pensa assim, os povos então podem se colocar como país, podem se posicionar de que maneira eles gostariam de seguir a sua vida. Então, é uma coisa necessária. Só que no parágrafo 2 fala da inviolabilidade de território. Por quê? Os países foram formados, então já existem, então eles colocam que para surgir um novo país deveria ser por um meio pacífico, tipo um plebiscito, alguma coisa assim, e não por guerra. Então tá certo para regular, mas você acaba tendo duas leis internacionais que são um pouco conflituosas. Então o caminho certo é que nem Sudão e Sudão do Sul, que foi uma longa guerra e tudo isso, mas teve um plebiscito e se aceitou o resultado e acabou se separando, né? Mas muitos desses países que surgiram dos países que não existem, que funcionam como país, né? Dentro das regras do direito internacional do que é um país, né? Eles funcionam como país, mas foi através de uma guerra, onde venceram a guerra, mas não é porque venceu uma guerra que você vai se tornar um país, né? Existem leis a serem seguidas, existem procedimentos e tudo isso. Então acaba ficando esse limbo, digamos assim, que é um país que controla seu território, mas que ele não é reconhecido e não vai ser membro das Nações Unidas. Até é curioso que até o caso do Saara Ocidental, né, que no caso, né, da África é um pouco diferente, porque você tem a decolonização, você tem quando começa os espanhóis saem do território, daí é invadido, parte para o Marrocos, e tem a Frente Polisário que diz que está representando o povo sarauí, então tem essa divisão, inclusive, do território. Mas o Saara Ocidental, sem entrar em méritos, ele é membro da União Africana. Então, ele é para a União Africana, que é uma entidade forte, né, reconhecida internacionalmente e muito forte, ela tem 55 Estados-membros. Né? O Saara Ocidental faz parte, né, da União Africana, mas ele não faz parte das Nações Unidas. Então, dependendo da organização, dependendo disso, é de um jeito ou do outro. Então, eu acho isso muito curioso. Então, esse livro tem essa linha um pouquinho mais geopolítica. Claro que são as minhas experiências de viagem. Então, eu vou contar as experiências de viagem. Sim. Bem relato de viagem, onde eu estou viajando, o que eu estou fazendo, o que tem de atração turística. Eu conto, inclusive, no final de cada capítulo, o que você tem para fazer, o que dá para comer. Então, eu vou atrás dessas atrações e, no caminho, eu vou conhecendo pessoas, vou conhecendo histórias, como que é para entrar, como que é para sair, o que acontece no desenrolar. E no pano de fundo eu conto de uma maneira leve, né, porque não é um livro de direito internacional, não é um livro de geopolítica, mas alguém que se interesse por isso vai ler de uma maneira como um relato de viagem, bem calma, né, leve, né, uma linguagem bem leve, e vai poder ler um pouquinho dos meus relatos e ainda com pitadas um pouco dessa questão geopolítica. Se queres saber mais sobre países que não existem, a obra de Guilherme Canever, está disponível aqui em Luanda, na livraria Kiala. Para você que é amante de leitura e não só, adquira o seu livro e aproveite viajar nas viagens de Guilherme Canever sobre os países que não existem. São várias as questões, sim, sobre porque esses países que muitas vezes considerados que não existem têm quase tudo bem estruturado, conforme o Guilherme partilhou, a partir da sua moeda, embaixadas, mas não têm o devido reconhecimento internacional. Por vezes podem ter aquele reconhecimento regional, conforme o Guilherme disse, podem fazer parte da União Africana, mas não fazem parte da Organização das Nações Unidas. E o que é que o Guilherme acha que leva que este não reconhecimento a nível internacional? Quais são as questões que estão assim mais profundas das partilhas das suas viagens que já constatou que levam ao não reconhecimento destes países que não
existem? Acho que não seguiram os procedimentos legais, né? Então, essa independência foi conquistada na guerra, passando por cima de uma questão mais democrática, de plebiscitos, de consultas. Então, por mais que seja difícil, é claro que às vezes a vontade de um povo é de separar, mas tem muitas vezes viés econômico, tem interesses de países vizinhos. Então, cada caso é um pouquinho diferente, mas eu acho que muito foi esse uso da violência, passando por cima das instituições, né? Então, não estou dizendo, de novo, eu até falo no começo do livro, acho que alguns casos são muito mais nobres do que outros, né? Você vê que alguns têm mais razão do que outros, aparentemente. Sim. Mas muitas vezes são povos que eram oprimidos dentro de um Estado que controlava e eles eram uma minoria dentro desse Estado. Então, acontece. O ideal é que fossem países democráticos onde se aceitassem diversas nações e todas tivessem direitos iguais. E nem sempre isso acontece. E às vezes acabam se rebelando um pouquinho por causa disso, né? Não ter esse acesso às mesmas situações que outros povos dentro do país têm. Então, aí acontece muitas vezes até essa rebelião. Então, até às vezes é uma causa nobre. Mas é guerra, violência e coisas que a gente sabe que não é o caminho mais certo. Muitas vezes é a forma que se encontra, é a forma necessária, mas eu acho que o não reconhecimento vem por aí. Esse que é o método adotado, né? Então, eu acho que depois do advento da Segunda Guerra Mundial, tentaram regular, então aí que vem a Carta das Nações, de como se deveriam fazer as coisas. É falho, a gente vê tantos conflitos hoje em dia, né, que estão acontecendo no mundo e que não se consegue apaziguar, mas tenta-se, né? Então, acho que a parte onde tem que se sentir seguro são as leis e como que deve funcionar. Então, isso é importante, e se não acontece por aí, talvez seja por isso que não reconhecem, sabe? Então, se você quiser saber mais sobre países que não existem, já sabem. Guilherme Canever é a sua melhor opção e este livro está disponível aqui em Luanda, na livraria Kiala. São mais de 130 países a nível do mundo visitados e claro que viveu muitas experiências. Quais são as maiores experiências que o Guilherme consegue assim acarretar e recordar todos os dias da sua vida quando da visita de alguns países? Olha, são muitas experiências, né? Então é difícil às vezes fazer um recorte, mas eu gosto das surpresas, né? Estava falando do Mali, por exemplo, em Djenné. Djenné tem uma mesquita de barro que é sensacional, uma construção incrível e que até quando vem o período de chuva eles precisam reconstruir, as pessoas se juntam, cantam junto e colocam esse adobe, né, de barro para construir e é fantástico. E todas as segundas-feiras tem um mercado onde as comunidades da região acabam indo lá para comercializar e tudo. E eu tinha planejado a minha viagem para estar lá, eu queria conhecer essa mesquita. E como eu não gosto só da atração em si, gosto da parte humana, né? Então, eu queria vivenciar esse mercado, as pessoas trocando, o que elas comem, o que acontece, é tudo muito colorido, né? E fui pensando nisso. E eu cheguei lá e era um feriado islâmico, lá eles são muçulmanos, mas é interessante que é uma linha do islamismo que não segue no Oriente Médio. Então é muito mais mística tudo. Até no Oriente Médio eles considerariam blasfêmia, tudo, porque eles celebram, tem o nascimento do profeta Maomé e também a circuncisão, que teria acontecido acho que 7 dias depois, tudo. E Molud, que chama um feriado que acontece na África Central em alguns países, mas pessoas da Costa do Marfim, de outros países foram para lá. Então é um vilarejo com essas casas pequenas e tudo. E estava muito cheio. E eu cheguei para ver esse mercado, só que acontecia, até cheguei antes, então não teria nada. De repente começa a ter esse fluxo de pessoas e eles acabam tendo até não sei se não é um pouco de secretismo com algumas religiões africanas, porque eles têm esses líderes que são chamados quase de homens santos, assim, e que eles vão cantando, parece um pouco assim uma poesia que eles ficam repetindo, e isso foi a noite toda, eles cantando, falando, olha, de arrepiar. Assim, eu caminhando por aquelas ruelas, aquela música, aquelas coisas das pessoas sentadas, tudo assim muito vivo. Então, participar desse tipo de
de celebração sempre é muito intenso, sabe? Então tiveram algumas, eu passei pelo Ano Novo Etíope também, passei por Meskel, que é quando encontraram a cruz sagrada na Etiópia, que eles celebram muito, as pessoas na rua com fogueiras e outras coisas. Então tem muitas celebrações, momentos assim marcantes. No norte do Moçambique, no arquipélago de Quirimba, eu viajei de Dou, naquelas jangadas, e fui para essa ilha de Ibo e tudo isso. Na época não tinha nem energia elétrica, nada lá. Participei de uma festividade que era o aniversário da ilha e um São João também. Então colocaram até com um motor para ligar um cinema, então o pessoal não tinha nem acesso a muita energia, de repente tinha um cinema com um filme indiano, então as crianças brincando e participando daquele São João com a festa. Então tem muitos momentos assim marcantes e coisas assim pequenas. Essas são festividades, lugares que me marcaram pela grandiosidade, mas tem muitas coisas que são o detalhe, eu sentar com alguém para comer. Eu gosto muito disso, às vezes, que muitas vezes se come num prato só, as pessoas sentam em volta e todo mundo come com a mão, uma coisa que a gente não está tão acostumado, uma coisa bem comunitária. Então eu gosto muito desse senso de comunidade. Eu tenho pequenas memórias assim, de pessoas que me acolheram, que sentei, que participei da vida delas, que acho que ficaram muito marcadas. Okay. O Guilherme já teve a oportunidade de provar os pratos da nossa banda, daqui de Angola? Olha, comi ainda... Foram poucas assim, comidas típicas mesmo. Me levaram no primeiro dia, agora vai me falhar agora como que era o nome do prato, mas eu peguei uma lista, quando eu fiz o lançamento com uma palestra, aqui na livraria Aquela, uma das coisas que eu pedi no final, enfim, eu fiz a palestra, apresentei meus livros e depois abri para um bate-papo, e uma das coisas que eu pedi era para me passarem nomes de comidas e tudo, então tá anotado, eu tenho ainda, são poucos dias que eu tô aqui, experimentei já, primeiro foi até um amigo angolano que levou já no primeiro dia, e que eu comi um prato típico angolano, e depois os outros pratos são muito parecidos com o do Brasil, né? Sim. Então a gente tem essa ligação que a gente estava comentando muito, né? É muito peixe, arroz, feijão, né? A mandioca. Temos aqui o prato preferencial de muitos angolanos, o funge. O funge que é muitas vezes acompanhado com diversos tipos de molho. Temos molhos de peixe, de frango, o feijão de óleo de palma, que não pode faltar. Também temos o mufete, que é muito frequente nos fins de semana, nas sentadas de famílias. Nós termos, foi o mufete que eu comi. Então, foi assim no primeiro dia. E gostou? Sim, muito. Ok, muito bom. O Brasil tem a sua música popular, o samba, e nós também temos aqui o Kuduro. E antes de ir para o Brasil, eu gostaria de convidá-lo a dançar o Kuduro e a fazer um vídeo e depois partilhar com a nossa produção. Eu não sei se eu vou conseguir, porque teve um dia que eu estava... sentei também nos primeiros dias ali perto da pousada, ali da pensão que eu estava, e tinha o pessoal na rua fazendo um churrasquinho, eu sentei ali para tomar um fino ali, okay, e bater papo, perguntar, tá tendo futebol, né, e tudo isso. E daí começou a tocar o Kuduro, que ele é parecido um pouco com o funk do Brasil, sim, né? Sim. É um pouco diferente, assim, né? Mas, enfim, mas ele tem, assim, acho que tem ritmos do Brasil, assim, também que se assemelham, mas é diferente, é intenso. E eu vi, achei muito interessante, anotei o nome até para procurar depois alguns artistas, mas eu vi que é muito popular aqui entre os jovens e tudo. Não sei se você é capaz de dançar, mas de repente eu vou ensaiar um pouquinho antes para ver como que sai. Se calhar depois posso ensinar uns toques. Guilherme, nós estamos a caminhar para a reta final da nossa entrevista, mas gostaríamos de agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, partilhar um pouquinho do seu historial enquanto viajante pelo mundo, que foram muitas experiências boas e más que também viveu. Partilhar connosco também aqui as suas obras que estão disponíveis aqui em Luanda, na livraria que ela. Queríamos que deixasse aqui as últimas considerações, porque sabemos que daqui a pouco já vai para o Brasil e é uma honra recebê-lo do Brasil e diretamente para a entrevista da Global Shapers Community. É um prazer, falei desde o começo, quando a gente teve contato, um prazer estar com vocês aqui e vamos seguir aí, manter contato, conversar outras vezes. Eu participei, até aqui teve a Bienal Internacional do Livro de Huambo, que foi esse ano
ela foi online, né, me chamaram para fazer uma entrevista, para conversar, e parece que ano que vem vai ser em cima dos 50 anos da independência de Angola, sim. E vai ser presencial, e já meio que me convidaram para participar, eu fiquei muito feliz, estou trabalhando uma nova obra onde provavelmente quero colocar um pouco dos meus relatos de Angola, estou escrevendo sobre os países lusófonos, né, os países que falam português, então faltava Angola para colocar nesse livro, então vou trabalhar. Quero ver se consigo terminar, publicar antes da independência de Angola, aniversário de 50 anos, para quem sabe, ano que vem a gente não se encontra novamente aqui numa segunda visita a esse país. Exatamente. Muito obrigado, Guilherme, que consigas visitar todos os locais que programaste cá em Angola e que a palavra de ordem é volte sempre, porque nós estaremos de braços abertos para o receber. Nós terminamos por aqui mais uma edição do Shapers Talk Podcast. A você que ainda não se subscreveu no nosso canal, subscreva para ficar a par de todas as novidades que contém o nosso programa. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima oportunidade. Até lá, passe bem.